colocar minha família aqui para a gente começar pela parte bonita, né? Que a parte feia vocês já viram, certo? Então eu queria mostrar aqui minha família. Vocês vai ter 2 membros da minha família aí faltando. Esse pessoal bonito do lado esquerdo, né? Que o pessoal fez do lado direito, do seu lado direito aí sou eu, né? Aí a minha esposa aí no meio, Michele, minha filha Isabelle, a mais nova, e o Natan. Esse é o pessoal que meus filhos ainda estão com a gente. Eu tenho 2 filhas que moram no exterior, uma casou, né, e uma outra só estuda lá, trabalha e estuda lá. A Michele, talvez alguns de vocês conheçam, ou já ouviram falar, é filha de Douglas e Vitória Lefebvre, missionários aí no Brasil há 40 e poucos anos, né? Tem vários anos aí. Eu creio que, não sei se Douglas já veio aqui alguma vez em Santa Catarina. Já? Pronto, então, né, talvez algum de vocês conhecem. Aí o meu sogro, né, outro galegão alto igual ao Bernardo aqui, certo? Que tem que se abaixar para entrar na porta, né? E eu conheci a Michele logo no ano que me converti, né? 2 anos depois nós casamos, e eu geralmente digo a todo mundo que eu tive o privilégio de conhecer a Cristo através do meu sogro, né? E também conhecer minha esposa através do meu sogro. Ele fica muito feliz de eu ter conhecido a Cristo, mas não fica tão feliz de eu ter conhecido a minha esposa através dele também. Mas ele é uma pessoa fenomenal, um homem de Deus. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi vem dele, né? Tem sido um discipulador na minha vida constantemente. Ele agora nesse momento está nos Estados Unidos, foi para lá para o funeral do irmão dele mais novo, que veio a falecer de maneira inesperada quarta-feira passada. Quarta-feira da semana, não dessa semana que passou, mas da outra, 2 semanas atrás mais ou menos, estava fazendo uma grama no quintal de casa, teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. E tinha 1 mês anterior feito teste de esteira, cardio, eletro, tudo que você possa imaginar, e os médicos tinham dito a ele que ele tinha um coração de atleta, certo? Isso só nos mostra que a gente não sabe a hora que a gente sai desse mundo. E eu quero dizer uma coisa a vocês, ele viveu uma vida da qual ele fez cada minuto contar para Cristo, para a glória de Deus. Um homem muito envolvido na igreja dele lá, instrumental na liderança da Igreja da Graça, da cidade onde ele faz parte, fez parte de vários conselhos, de vários ministérios da Graça, o Instituto Bíblico Beriano, onde o Paulo estudou, né? Ele estava no momento fazendo um curso online junto com o nosso filho Kevin. Isso. Ele vai no parceiro. Está vendo? Exatamente. Um homem que não parava de crescer na palavra, nunca. Um ser insaciável por essa graça maravilhosa. E foi uma pessoa, um instrumento de Deus em fazer com que o meu sogro chegasse ao Brasil, um dos seus maiores mantenedores por tantos anos. E eu creio que quando eu chegar no céu, a minha comitiva de recepção vai ser ele logo de frente. Éramos bons amigos, apesar de a gente se conhecer há menos tempo do que o seu irmão o conhece e tudo. Mas ele está lá com a vitória, né? E eu estou aqui, está muito feliz, mandar um abraço a todos vocês. Ele viu o Rogério, viu a matéria, quando estavam lá em julho desse ano. Ficou muito feliz lá com o Rogério. Teve o prazer de pegar o Rogério e dar 25 milhões de literaturas para o Rogério levar, né? Porque ele é desse jeito, você parou, ele vai dar a você uma biblioteca, né? Eu me lembro que quando eu me converti, na semana seguinte eu apareci de manhã para a escola dominical que a gente tinha naquela época, e aí ele chegou para mim e disse: "Você gosta de ler?" E eu falei a besteira de dizer que sim, né? Aí eu saí de lá com uma tuia de livreto, livro desse tamanho. E aí eu fiz a outra besteira de chegar na semana seguinte, quando ele perguntou se eu tinha lido, eu disse que tinha lido tudo. Aí foi que ele realmente botou mais livro em mim, né? E esse é um relacionamento que, com certeza, vocês devem ter tido com alguns dos seus pastores, pessoas que até estão aqui, líderes, que têm investido na vida de vocês. E graças a Deus
por essas pessoas em nossas vidas. Graças a Deus por isso. A gente vai gastar um tempo hoje aqui um pouco diferente do que talvez vocês estejam acostumados. O curso que a gente vai dar uma olhada, as palestras que a gente vai estar ministrando, vai ser focado em relação a evangelismo e crescimento da igreja local. Num sentido não pessoal de evangelismo, de saber como evangelizar, vamos dizer propriamente assim, mas no contexto de governo de igreja, de organização de igreja, como é que você organiza uma igreja para crescimento. Então a gente vai dar uma olhada em relação a isso aí. Se eu vou tentar o máximo possível, não soar de maneira muito técnica e nem também estar ministrando o que a gente vai estar abordando aqui, como se vocês todos fossem pastores e missionários e por aí vai. Vou tentar contextualizar o melhor possível ao nível de todo mundo aqui, de pessoas que são membros de igreja, mas eu quero que você, enquanto eu vou ministrando esse conteúdo, que você mantenha na cabeça que você é peça-chave na organização para o crescimento da sua igreja, em apoio ao que o seu pastor e a sua liderança está tentando desenvolver dentro da sua igreja, certo? Uma das coisas que mais eu creio que nos frustra no meio da graça, do evangelho, do movimento da graça, né, é que muitas vezes as pessoas nos taxam como igrejas que não crescem. Não sei se você tem essa experiência aqui no Sul, mas lá no Nordeste a gente geralmente se pergunta, e muita gente se pergunta em relação a isso. E uma tentativa de mudar isso aí é a gente aprender com quem às vezes tem feito coisas melhores do que a gente tem feito. Então eu não vejo nenhum tipo de problema a gente analisar e ver o que outras denominações estão usando em matéria de organização, né, para que a gente possa organizar essa mensagem tão preciosa que a gente tem e faça com que ela alcance o maior número de pessoas possíveis. Então essa tem sido a nossa tentativa lá no nosso Ministério do Nordeste. Eu não estou aqui querendo de maneira nenhuma vir e soar de que a gente tem isso aqui, vamos dizer assim, organizado ao nível de perfeição, que não é. O Lucas está aqui para me desmentir toda palavra que vai sair aqui torpe da minha boca, né? Que a gente está num processo também de desenvolvimento e de aplicação de alguns desses conceitos que a gente vai dar uma olhada aqui, mas eu acho que é válido a nossa tentativa de tentar organizar as nossas igrejas de uma maneira onde a gente possa realmente alcançar e abordar a comunidade onde estamos inseridos, para que sejamos eficazes, né, e eficientes no fazer do ministério que Deus tem nos confiado, né, através da mensagem da graça de Deus. Amanhã, eu creio que o pastor Rogério vai colocar à disposição de vocês algumas partes dessa apostila que eu tenho. Eu quero dizer a vocês que eu vou reduzir aqui ao máximo o que eu vou abordar com vocês. Isso aqui é um curso que a gente dá em nosso Instituto de Preparação Ministerial lá em Recife, chamado Instituto Líder. Então, esse curso geralmente a gente fez em quase 13 semanas, né, estando juntos aí 3 horas no mínimo por cada semana. Então, é um curso muito mais longo do que eu vou ser capaz de transferir para vocês todo o conteúdo dele. Mas eu separei algumas partes aqui que eu acho que são cruciais e essenciais e interessantes para vocês saberem, para que vocês possam, né, vamos dizer assim, formar com o seu pastor e suas lideranças um time que vai fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis na comunidade onde vocês estão inseridos. A outra coisa que eu quero falar para vocês é que tudo que eu vou falar aqui não vem de mim, certo? Então, eu quero que você não saia daqui pensando que eu sou extremamente inteligente. Eu não sou. O que eu sou bom em fazer é que eu sou muito bom em copiar, certo? E replicar o que eu aprendi. Então, o que eu vou estar passando para vocês aqui, eu aprendi no meu curso de seminário lá nos Estados Unidos, na Faculdade Bíblica da Graça, lá onde o Joseph, né, o filho de Bernardo de Paulo, estava, eu não sei, ele estava estudando ainda, né? Está estudando lá ainda, certo? Está lá estudando. Eu fiz um curso de 5 anos lá de teologia pastoral, e isso foi uma das nossas cadeiras lá, chamada Evangelismo e Crescimento da Igreja Local. Então, é isso que eu vou passar para vocês. A primeira coisa que eu queria fazer aqui
é conversar com vocês e apresentar para vocês como é que igrejas crescem. A gente muitas vezes não para pensar, né, como é que igrejas chegam a crescer. Eu vou apresentar para vocês aqui um resultado de um estudo que vem de 1991, e talvez para você está meio desatualizado, mas eu creio que a partir do momento que a gente começar a ver esses dados, a gente vai ver que eles representam ainda hoje muito da realidade que a gente vive. Certo? Eu quero ler para vocês aqui uma frase tirada de um livro chamado Finding Them and Keeping Them, Achando-os e Mantendo-os, certo? E os dois autores desse livro dizem o seguinte: é necessário trazer pessoas pela porta da frente e prevenir que elas saiam pela porta de trás. É uma coisa muito interessante que eu falo com meus alunos, que há duas portas em todas as igrejas: a porta da frente e a porta de trás. A porta da frente ela tem que ser enorme, certo? Ela tem que ser gigante. A porta de trás a gente tem que botar fechadura, certo? Para que a gente possa manter todo mundo que a gente está alcançando. É possível você manter todo mundo? Não é possível. Mas seria a falta de sabedoria não tentar fazer isso. Então a gente vai dar uma olhada exatamente nessa ideia de tentar fazer isso aí. A porta da frente, vamos dar uma olhada agora na porta da frente, esses dados aí. Né? A porta da frente, segundo os dados de uma pesquisa de 1991, a porta da frente é a maneira que as pessoas entram na igreja. Há três maneiras aqui que as pessoas entram na igreja. Vamos dar uma olhada nessas três maneiras. Primeiro é crescimento biológico, segundo crescimento por transferência e crescimento por conversão. O crescimento biológico são crianças de pais crentes que nascem na igreja e aí ficam na igreja. Esse é o crescimento biológico. Lá nos Estados Unidos isso corresponde a 2,5% do crescimento das igrejas. Então, igrejas crescem ao ano 2,5% através do crescimento biológico de crianças que são pais de crentes que estão, vamos dizer assim, nascendo em suas famílias e essas famílias fazem parte da igreja. Crescimento por transferência são mudanças. Eu estava conhecendo aqui o Val, né? Eu já conheço o Val porque ele é uma celebridade do YouTube. Não sei se vocês sabem disso. Certo? Exato. Né? Mas eu tive um grande prazer. Eu ainda vou, antes de eu sair, pedir para ele assinar a minha resposta aqui, mas eu estava conhecendo o Val agora, brincadeiras à parte, e ele me falou que era do Rio de Janeiro, veio para cá, e mais ou menos há 2 anos atrás, 4 anos vim para cá, mas 2 anos atrás, mais ou menos, você conheceu a igreja. Exatamente. Não é isso? E aí conheceu o pastor Édio. Exatamente. Não é isso? Estive na igreja, conheci o Rogério, através do Rogério. Isso. Fui fazer o estudo do pastor Édio com o Bernardo também, iniciei com o Bernardo. Então você conheceu o Rogério primeiro. Exatamente. Então realmente é uma ação de Deus que você ficou, é verdade. Né? A gente dá graças a Deus. Toda brincadeira aqui. Gente muito boa. Mas o que eu quero exemplificar com o Rogério é um exemplo específico de crescimento por transferência. Ele já era crente de uma igreja no Rio de Janeiro, veio com a sua esposa para cá, né? E aí a Igreja Bíblica da Graça em Biguaçu cresceu por transferência de Rogério estar vindo para cá. Né? Então você tem... Oi? Valci. Eu falei o quê? Desculpa. Certo? Vocês vão notar que a cabeça aqui não funciona mais como era antigamente. Não que funcionava antigamente muito bem. Né? A outra razão de transferência não é só mudança, mas também a famosa razão que grande quantidade de crentes deixam a sua igreja e vão atrás de outras igrejas. Vêm de uma igreja da qual não gostam, não tiveram uma briga, um conflito, estão desanimados lá, seja lá o que é, sai daquela e vem para a sua. Né? Isso é um crescimento por transferência. E eu quero dizer uma coisa a vocês, apesar de eu amar essas pessoas que vêm de outras igrejas para uma igreja da graça, e eu creio que de fato faz parte da nossa missão como igreja da graça, alcançar essas pessoas que já são crentes com o evangelho da graça, né, com a mensagem da graça. Eu confesso a vocês que é muito mais fácil você discipular um novo convertido do que você discipular uma pessoa que está vindo de uma igreja já, né, com todos os seus conceitos bíblicos formados e muitas vezes engessados em algumas áreas. Não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que a gente tem que
colocar uma placa na igreja na frente e se você vem de outra igreja, você não é bem-vindo aqui. Não é isso que eu estou falando. É só para a gente entender a realidade, né, do que é isso aí. Nos Estados Unidos, esse tipo de crescimento corresponde a 8%. Então, 8% ao ano as igrejas que crescem, né, crescem através de transferência. Então, vejam aí que é relativamente alta essa taxa em comparação ao crescimento biológico. O último tipo de crescimento é o crescimento por conversão. Certo? É aquela tipo de crescimento que é uma pessoa que foi alcançada pela sua igreja ou de alguém que faz parte da sua igreja, que levou o evangelho, explicou o plano de salvação e ele veio a colocar sua confiança em Cristo como Salvador através do ministério da sua igreja, seja ele de um programa que você tem de evangelismo na sua igreja ou de uma pessoa da sua igreja que evangelizou alguém da sua família, do trabalho, ou seja lá de onde foi que o encontrou, né? Nos Estados Unidos, esse tipo de crescimento corresponde a 5%. Certo? Então você tem aí 5, 8, 2,5. Né? Se você somar isso aí, eu não sou muito bom de matemática, quanto é que dá? 15,5. Então as igrejas que crescem em média nos Estados Unidos 15,5. Mas observe, né, que desse crescimento 8 mais 2,5, que dá 10,5, vem de o quê? Não de conversão, não de uma pessoa que não conhecia o evangelho, mas de transferência ou de crescimento biológico. Então, se você for pegar essas estatísticas e realmente analisá-las de maneira crua, as igrejas crescem na realidade 5% ao ano, é a média lá nos Estados Unidos. E eu creio que se você for fazer uma análise das igrejas daqui, não só das igrejas da graça, mas igrejas no contexto evangélico do Brasil inteiro, você vai descobrir que essa taxa não é muito diferente assim. A gente cresce muito mais hoje em dia por transferência, principalmente porque o evangelicalismo tornou-se uma moda, né? Hoje em dia é moda ser crente, certo? Uma vez eu estava no mercado lá em Recife e acompanhando, enquanto eu estava escolhendo lá umas frutas, aquelas conversas entre, né, funcionários, né, do supermercado, que são interessantes de ouvir. E estavam eles, uns dois, discutindo a questão de ser evangélico. Diz para o outro: olha, eu já fui evangélico, é muito legal, é bacana, mas eu não sei, eu não estou pronto para me comprometer tanto assim, né? Rapaz, eu estou entre, não sei se eu vou, se eu me torno evangélico ou não, né? Então aquela conversa assim de que hoje ser evangélico é meio que um católico disfarçado, né? Vamos dizer assim, no contexto que a gente está falando aqui hoje em dia. E muito dessa transferência que também está acontecendo, se você for fazer uma análise, infelizmente são de pessoas que você presume que são salvas, mas não são. Você as recepciona, as absorve dentro do contexto da sua comunidade de igreja e você presume que essas pessoas conhecem o plano da salvação. A gente tem tido muito isso na nossa igreja lá em Boa Viagem. A gente tem descoberto muita gente que se clama evangélico, que chega na nossa igreja, que não tem a mínima ideia do que é ser salvo em Cristo, não tem a mínima ideia básica do plano da salvação. No último mês e meio, nós tivemos aí, eu acho que uma média de 4, 5 pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo, só por a gente simplesmente abordá-las e marcar com elas para conversar e aí apresentar o evangelho e elas confiarem em Cristo como Salvador. Mas todas elas vieram de outras igrejas evangélicas, todas as 5. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de pensar e de não presumir sempre só porque a pessoa se intitula evangélico, ou de que veio de igreja batista, ou presbiteriana, ou congregacional, ou Assembleia de Deus, seja lá qual for a denominação da qual a pessoa veio, que a pessoa entenda o evangelho. A gente tem que ter esse cuidado aí. Agora, vamos falar sobre a porta de trás. E essa é a maneira que as pessoas geralmente saem, né? Assim como entram, tem gente que sai da igreja. E como é que essas pessoas saem da igreja? Assim como tem 3 maneiras que elas entram, tem 3 maneiras que elas saem. A primeira maneira que elas saem é por morte, certo? Pessoas são, vamos dizer assim, graduadas à eternidade no céu. Então, se você vai viver o suficiente, você um dia vai morrer, né? Se Cristo não voltar antes, certo? Vai acontecer a todos nós. Billy Graham chama a morte da coisa mais democrática que existe no mundo.
ela não escolhe cor, raça, né? Nível socioeducacional, econômico, ela vai vir a todos nós, ele diz. Então, muitas vezes você perde pessoas porque santos morrem e vão para o céu. Então, isso aí equivale a 1 a 2% ao ano, certo? Nas igrejas, vamos dizer, nessa estatística de igrejas americanas. Eu creio que a gente está mais ou menos na mesma estatística de, como se fala, de média de vida, né? Do que o americano um pouquinho mais do que a gente. Então, a gente talvez, vamos dizer, é mais 2% do que 1%, né? Porque a gente morre um pouco mais cedo do que o americano morre. Que lá os Estados Unidos têm sido muito bom em fazer Robocop, né? O cara vai caindo os pedaços e vão botando parte, né, vamos dizer assim, artificial nele. Eu conheço gente que já teve, como é o nome? O quadril desse lado prótese, esse outro é prótese, um ombro é prótese, né? Então assim, o cara é o Robocop, né? Literalmente, né? Então lá se vive muito mais por causa do acesso a esse tipo de medicina, que talvez a gente não tenha tanto aqui, né, como eles têm lá, mas você vai ter aí essa mesma perda. A perda por transferência também, assim como tem gente que sai de outras igrejas e vem para a sua, tem gente que sai da sua e vai para outras igrejas. E você tem aí, né, a ideia que 2 a 3% ao ano de pessoas que saem, né, de igrejas, da sua igreja e vai para outras igrejas. Então você pode ficar feliz, você está recebendo mais gente de outra igreja do que está dando para as outras igrejas. É mais ou menos o que a estatística está tentando identificar. E tem perda, também o que a gente chama perda por reversão. São pessoas que deixam de pertencer a uma igreja local. Você já deve ter tido a experiência de conhecer algumas pessoas que começaram na igreja, disseram que creram em Cristo como Salvador, passaram 1, 2 anos, ou 3, 4, 6, sei lá quantos meses foi, e saíram da igreja. Não estão mais em igreja nenhuma. E essa estatística é mais ou menos aí de 2 a 6% ao ano. Se você soma isso aí, né, também, e subtrai pelo percentual um pelo outro, quantos por cento estão entrando na sua igreja e quantos por cento estão saindo, você tem um crescimento aí em média de 4,% ao ano, né, de fato real do que está acontecendo de crescimento nas igrejas em média. E há 2 perguntas chaves aqui que a gente tem que fazer com relação a isso. A primeira é: como é que a gente pode desenvolver estratégias que trarão mais pessoas para as nossas igrejas pela porta da frente? E como é que a gente pode desenvolver estratégias que evitarão que essas pessoas saiam pela porta de trás? E esse curso a gente vai tentar fazer exatamente, né, abordar algumas ideias em relação a isso, certo? Eu vou passar aqui por algumas outras coisas que eu tenho, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre uma maneira de você entender como é que acontece crescimento na sua igreja, como é que pode acontecer crescimento na sua igreja, certo? Eu gostaria de apresentar a você um funil, tá certo? Que vai representar exatamente a igreja. Isso aí, um funil, como vocês devem ter em casa, né? Alguns de vocês aí, alguns homens usam para botar óleo no motor do carro e não sair melando tudo, né, lá no motor, certo? Outras mulheres usam para outras coisas, certo? Mas a ideia do funil é que a boca é maior do que, né, o final dele, certo? E isso, o funil ele representa exatamente o que você quer que a sua igreja seja. Você quer que a sua igreja seja um funil em matéria de crescimento, né, que eu estou falando aqui. Certo? Em matéria de crescimento, você quer que a sua igreja tenha uma boca enorme para receber pessoas, mas lá no final, certo, ela meio que vem a funilar, né, para que você não venha perder pessoas. Se você observar aí nesse funil, você tem algumas etapas interessantes dele, certo? Lá em cima, você tem alguns tipos de evangelismo, que a gente vai tentar explicar para vocês que tipos de evangelismo são esses,
mas eu vou só simplesmente ler para vocês aqui. Evangelismo de presença é o primeiro, evangelismo de proclamação o segundo, evangelismo de persuasão, evangelismo de progressão e evangelismo de produção. E para cada um desses evangelismos, o que você tem que entender é que você está criando, certo? Vamos dizer assim, camadas nesse seu funil para você ir recebendo pessoas dentro dela. O evangelismo de presença, ele vai ser organizado para que você atinja pessoas curiosas, que tenham interesse pelo evangelho. Já o evangelismo de proclamação, com pessoas que estão querendo realmente ouvir o evangelho. Tem uma intenção um pouquinho maior aí. E a gente vai dar uma olhada aqui do topo para baixo aqui, certo? Revisando, evangelismo de presença é quando uma igreja local está disposta a estabelecer uma presença na comunidade. Quem nós estamos alcançando? É a resposta que a gente está tentando, né, solucionar, né, e tentar alcançar na comunidade essas pessoas. Já o evangelismo de proclamação, ele vai um pouquinho mais a fundo. É quando uma igreja local encontra meios de eficazmente comunicar o evangelho da graça de Deus às pessoas perdidas. E a pergunta aqui que a gente tenta solucionar é: como nós estamos ajudando as pessoas a ouvirem as boas novas de Jesus Cristo? Notaram aí a diferença de um para o outro? Um é simplesmente a sua presença e você pensando, quem que a gente está tentando alcançar? O outro já é, como é que a gente pode fazer para alcançá-los? Então você tem uma estratégia mais sendo funilada e desenvolvida aí. A terceira etapa desse funil é o evangelismo de persuasão. É quando uma igreja local encontra meios de ajudar as pessoas a aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Aí você está passando mais agora para uma decisão. Como é que você leva pessoas a decidirem, ou pelo menos ter uma oportunidade de decidirem, a colocarem sua fé e confiança no Filho de Deus, para a sua salvação? E a pergunta aqui que está tentando ser solucionada é: como nós estamos ajudando as pessoas a tomarem decisão de confiar em Cristo como Senhor e Salvador? O evangelismo próximo é o evangelismo de progressão, e é quando uma igreja encontra meios eficazes de discipular os convertidos. Pessoas que estão confiando em Cristo, o que é que você faz com eles? Você deixa eles soltos ou você agora, né, os enraiza nessa nova fé que eles proclamam que é dele? E a pergunta aqui que a gente está tentando solucionar com esse tipo de evangelismo é: como é que nós estamos ajudando pessoas a continuarem a crescer na fé? Como é que a gente, agora você tem uma pessoa que é salva, como é que ela continua nessa vertente de crescimento? E o último tipo de evangelismo é o evangelismo de produção. É quando uma igreja local treina os seus membros a se tornarem testemunhas ativas de Jesus Cristo. Você poderia chamar esse evangelismo também de multiplicação, né? É onde você agora está treinando pessoas que foram evangelizadas, conhecem a verdade, vivem essa verdade, usufruem dela, agora compartilhar essa verdade com outras pessoas das quais eles têm contatos, né, semanalmente. E a pergunta aqui que esse tipo de evangelismo tenta solucionar é: como é que nós estamos ajudando os nossos membros a aprenderem a compartilhar a fé? É muito interessante que a gente faz igreja e não percebe essas etapas do processo, né, do crescimento das pessoas. Tem uma etapa onde você tem uma pessoa que não está interessada em ouvir, é apenas um curioso, que todo mundo é curioso em relação à sua existência. Você não vai encontrar nem aquela pessoa que diz que não tem nenhum tipo de curiosidade, né, de dizer a você que ele não tem curiosidade de saber de onde ele veio, porque ele está aqui e para onde é que ele vai quando morrer. Todo mundo tem essa curiosidade. E a gente tem que lembrar, como igreja, todo mundo está nesse estágio aí fora, certo? No mundo, vamos dizer assim. Depois você tem que reconhecer que, além disso, quando uma pessoa está disposta a ouvir, o que é que você vai falar? Como você vai falar? Você tem que aprender como é que pessoas escutam, como é que elas ouvem, quais são alguns obstáculos delas entenderem o plano da salvação e de como você pode, né, vamos dizer assim, relatar para elas o que Cristo fez por elas. Então você vai ter que ter uma estrutura de como você vai falar isso aí. E depois é como levá-las a tomarem uma decisão.
É muito importante ser notado nas Escrituras que Cristo sempre pressionou as pessoas para tomar uma decisão em relação a Ele. Chegou para os seus discípulos uma vez e disse: quem vocês dizem que eu sou? Ele sempre queria uma resposta. E aí a gente tem que aprender como é que a gente faz para obter respostas das pessoas tomarem decisão para Cristo. Eu não estou falando aqui forçarem elas a tomarem essa decisão, mas de fato darem essa oportunidade a elas. O que eu noto em igrejas da graça, a gente gosta que as pessoas venham a Cristo, né, por osmose, certo? Não, a gente vai colocar eles aqui, é feito cozinhar coisa em banho-maria, né? A gente vai colocar eles aqui dentro dessa água fervendo, eles vão sentir o nosso fervor, logo logo eles vão ver que há necessidade deles se tornarem um de nós, né? E a gente vai perceber que isso não é uma boa estratégia evangelística de levar pessoas a Cristo. Pessoas precisam ouvir, entender e, dada uma oportunidade, a tomarem essa decisão. E depois de tomar essa decisão, o que é que você faz, né, com essas pessoas? Como é que você cuida? Como é que você leva elas a crescerem, a serem enraizadas realmente na fé, da qual você acha tão importante e você tem usufruído dela? Quantos pais tem aqui? Levante suas mãos. A maioria, todo mundo aqui tem filho, né? Certo? Não seria muito, vamos dizer assim, maldoso de você ter um filho e simplesmente não dar nenhum tipo de orientação para ele o resto da vida. E o interessante é que às vezes a gente quer fazer, muitas vezes o que a gente faz em casa a gente quer fazer na igreja. Muitos pais não têm uma ideia, não têm um alvo final para os filhos. A gente só tem filhos. Depois é que a gente vai pensar: eita, e agora? O que eu faço com esse ser humano? Né? Qual é o alvo para ele? Certo? E a gente muitas vezes trata a igreja da mesma maneira. Certo? A gente fica muito feliz: eita, fulano se converteu, aleluia, que ele se converteu. A gente está muito feliz. Mas a gente só fica nessa felicidade. Agora a gente não sabe o que fazer com fulano. Vamos botar ele para arrumar as cadeiras. Vamos botar ele para instalar, para colocar o som. Levantar a parede de gesso. Isso, levantar a parede de gesso, que você faz lá, né, com o pessoal da sua igreja. Certo? Então, assim, a gente dá coisas para eles fazerem, mas a gente não tem uma ideia, um plano, né, de como é que pessoas podem ser levadas ao crescimento, né, sequencial, organizado de sua fé em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, a gente reclama que pessoas são, vamos dizer assim, inconsistentes. Vêm a fé em Cristo, depois de 6 meses, 1 ano, somem. E a gente fica culpando as pessoas. E, de fato, há uma responsabilidade pessoal nisso. Mas quanto talvez tenha sido a nossa responsabilidade por não ter um plano para elas de crescimento? Não é? A gente pode, como a gente faz com o filho, dizer: olha, fulano hoje está nas drogas, porque quer estar nas drogas, mas seria, vamos dizer assim, falta de sabedoria a gente não olhar o contexto familiar de fulano que parou das drogas e se perguntar: será que esse contexto familiar dele afetou ele a parar onde ele está hoje? Ele tomou essas decisões, sim. Mas será que ele teve uma estrutura de apoio da qual ele poderia ter não parado aí? Ou pelo menos dado a oportunidade de tomar decisões diferentes? Eu confesso a vocês que, como pastor, né, a gente conhece muita gente toda hora, trabalha com muita gente, discipula muita gente, e tem gente que eu conheço que diz: rapaz, não tinha como esse cara não parar aonde ele parou, vindo de onde ele veio, do contexto familiar dele, histórico familiar dele. E às vezes a gente tem que perceber que a mesma coisa a gente faz dentro das nossas igrejas locais. A gente não tem um plano de crescimento para as pessoas, certo? Mas a gente é muito rápido em julgar por que elas desistiram. E a gente precisa se responsabilizar por isso, como igreja. A gente precisa começar a dizer: peraí, é nossa responsabilidade nutrir esses bebês na fé, certo? E dar todas as oportunidades suficientes, de acordo com os nossos recursos,
e a possibilidade para que eles continuem a crescer e serem enraizados na fé. E a outra coisa é, será que a gente tem um plano para que um dia fulano que veio a crer em Cristo, que cresceu na palavra, que agora conhece a graça de Deus, possa fazer o mesmo por outras pessoas? Será que a gente tem esse plano? Eu geralmente falo aos meus filhos, enquanto eles estavam crescendo, agora eu tenho só uma abaixo dos 20 anos, né, que é a minha filha Isabela, tem 16, mas todos eles é 21 para cima. Quando eles eram pequenos, eu falava para eles, ou até mesmo jovens, né, adolescentes, eu falava para eles, olha, eu quero que você saiba de uma coisa, eu não estou criando você para você, eu estou criando você para os meus netos. Isso é chamado de ter visão. E a gente tem que lembrar que quando a gente alcança uma pessoa para Cristo, a gente não está alcançando uma pessoa para Cristo. A gente está alcançando muitas pessoas para Cristo através daquelas pessoas. A gente tem que ter um quê? A gente tem que ter um plano para aquela pessoa. Que tipo de futuro aquela pessoa vai ter como representante do Evangelho de Cristo, embaixador de Jesus, dentro da sua igreja e fora dela, como representante da sua igreja. Então a gente tem que ter um plano para isso, né? E a gente tem que ter um plano também para que pessoas sejam treinadas a treinar, né? Porque um dos grandes problemas de pastores é que eles querem fazer tudo. A gente quer fazer tudo, né? A gente quer fazer tudo e às vezes a gente diz que a gente faz tudo porque se eu for pedir a fulano para fulano fazer, eu fosse treinar a fulano para ele fazer, aí vai demorar tanto que é melhor fazer mais rápido. Só que você não está pensando no futuro do ministério daquela igreja. Você não está pensando, né, em fixar o testemunho daquela igreja por gerações depois que você sair daqui. E a gente não pode perder de vista essa perspectiva. Eu não estou aqui simplesmente para passar a mensagem da graça, vamos dizer aí, para 50, 60, 100 pessoas, né, dentro do meu tempo de vida. Eu estou aqui formando pessoas que irão continuar a fazer isso. Então, eu tenho que treinar treinadores. Eu tenho que discipular discipuladores. Então, é essa visão que eu tenho que ter, essa perspectiva de que eu tenho que fazer ministério. Eu não só falo aqui a pastores, mas também a todos nós que estamos aqui, que não são pastores. Vocês são envolvidos nas igrejas de vocês aqui, né? E vocês têm também essa responsabilidade, não só ser um discípulo do seu pastor, mas ser um discipulador com o seu pastor. Então, você é um time com ele, não é? E a gente não pode esquecer disso aí. Vamos dar uma entrada agora aqui em relação a algumas das características de cada nível desses de evangelismo que a gente falou aqui. A gente está, vamos dizer, nós estamos agora 9 horas, não sei se a gente deveria dar uma paradinha, né, para o pessoal aí usar o banheiro, tomar uma água e a gente retornar, porque eu acho que é um momento bom para a gente parar, certo? Sei que tem gente que veio do trabalho, né? Então vamos dar um intervalo aí de uns 5, 7 minutos aí, vamos usar o banheiro, tomar uma água e a gente volta para olhar agora cada um desses tipos de evangelismo.